Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui na nossa lição de terça-feira. Vamos falar hoje sobre os valdenses. É uma lição bastante inspiradora de hoje. Eu gostaria de convidar você a se preparar para viver, talvez também com esse espírito dos valdenses. Antes de entrarmos na lição, te convido a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Quem sabe orar por alguém que você sabe está passando por um momento difícil. Por que essa lição dos valdenses é tão interessante? Ela é muito interessante porque, na verdade, nós temos aí uma descrição de uma história, as histórias nos encantam, a gente fica imaginando como era, a gente tenta se colocar no lugar dessas pessoas, como foi essa aventura de memorizar a Bíblia, recopiar a Bíblia, viajar através da Europa, se inserir na sociedade, em algum tipo de trabalho, algum tipo de universidade, escola, e pouco a pouco estar ali atento e vendo os corações sensíveis, sinceramente sensíveis ao Evangelho, para em um dado momento, quando existe uma relação de confiança, compartilhar então a mensagem. E isso era uma grande alegria quando a pessoa recebia com interesse, com amor, vivia também a sua conversão, também se tornava um apaixonado de Jesus Cristo e também continuava essa transmissão da palavra de Deus a outras pessoas. Mas quão terrível deveria ser quando esses jovens valdenses imaginavam que uma pessoa realmente estava interessada, que realmente poderiam fazer confiança, e no momento que abriam seu coração, falavam das Escrituras, quem sabe mostravam um trecho da Bíblia que eles mesmos escreveram, porque tinham essa parte da Bíblia memorizada na mente, de repente descobrem que aquela pessoa não era tão sincera e acabam sendo denunciados e mortos. Ou seja, eles levavam um presente e ao mesmo tempo era a sua própria declaração de morte, porque dependendo da pessoa com quem eles compartilhassem, aquilo poderia ser para o bem daquela pessoa ou poderia ser para o seu próprio mal. Então, que fé, que coragem, que sacrifício eles não tiveram que ter para poder continuar levando a mensagem. A gente percebe pelas profecias e também pelos evangelhos que haveria um tempo de apostasia muito grande, muito terrível, com muita perseguição, mas sempre existiria um pequeno povo fiel. Mas é bonito a gente imaginar isso, é bonito a gente sonhar com esse período e tal, mas eu creio que o que a lição quer nos trazer hoje é algo muito mais profundo. Essas histórias têm que nos inspirar, mas nós temos também que nos projetar através dessas histórias. O que eles faziam era sublime, era supremamente importante e revelava o verdadeiro caráter, a verdadeira consagração deles com Deus. Ou seja, arriscavam a própria vida para levar vida de verdade às pessoas. E às vezes, eu imagino que eles ouviam falar, fulano em tal cidade, em tal lugar, foi morto, foi preso, foi executado. Então, era muito forte isso. Nós temos que pegar essa lição, imaginar e projetar-nos no futuro. Olha só, vai chegar um tempo em que nós seremos tão provados quanto os valdenses, que nós vamos ter que decidir se continuamos o nosso testemunho com o perigo de perder a nossa própria vida. E a minha pergunta para você e para mim que eu faço hoje é: teria eu coragem de o fazer? Porque estamos num momento muito privilegiado e muito confortável. Veja bem, você pode compartilhar o evangelho com quem você quiser. Você pode ir e falar, a pessoa talvez não goste, te rejeite, fique chateada, não dê bola, talvez se interesse, queira estudar com você, se converta. Mas se por acaso a pessoa não aceitar, não é grave, não é tão grave. Mas em um certo período de tempo, daqui a não muito tempo, isso pode ser grave. Agora, se hoje, quando eu tenho tudo confortável e fácil, eu não tenho essa vontade de compartilhar, como é que vai ser quando houver perseguição? Será que de repente vai despertar a minha vontade de compartilhar quando vai ser muito mais perigoso e difícil? Ou então eu vou fazer porque eu já o fazia antes, eu já tenho essa paixão, eu já tenho essa sede. Então, se você tem pessoas ao teu redor com quem você tem a oportunidade de compartilhar, de estudar a Bíblia, de orar, de testemunhar, eu repito, às vezes, muitas vezes, as pessoas, o único contato que elas terão com a Bíblia será você, porque você vai ser a primeira Bíblia delas. Então, essa ocasião onde você apresenta o Evangelho através do teu testemunho, da tua história, ela é muito importante. Depois vocês vão acabar chegando, se a pessoa estiver interessada, no estudo da Bíblia. Mas a minha pergunta é, você já vive isso hoje? É muito importante que você possa pensar, onde é que eu posso compartilhar a minha fé? Com quem eu posso? Fazer como os valdenses, criar amizade, relação, e quando você vê que existe
uma ponte que conecta as duas pessoas, através dessa ponte, fazer com que a mensagem possa atravessar. Mas se eu não tenho o hábito de fazer isso, como é que vai ser na perseguição? Por isso eu gostaria de insistir com você hoje, a necessidade de sermos testemunhas. A gente sempre fala, né? O importante para a gente ter um relacionamento vivo com Deus é o estudo da palavra, a oração e o testemunho. Eu poderia também acrescentar o compromisso também com a obra de Deus, nos comprometendo com a igreja, com alguma ação prática, né? Mas é oração, Bíblia e testemunho. Então, eu leio muita Bíblia, eu gosto da lição da escola sabatina, tal, vou na igreja, mas se eu não conto, eu tenho um curso que eu dou para jovens e adolescentes que é como testemunhar. E eu percebo que muitas vezes os jovens, e também creio que os adultos, viveram coisas fantásticas com Deus, mas não sabem como transmitir isso. É muito importante você aprender a contar histórias de forma concisa, não muito longas, não muito complicadas, onde você fala, antes eu era assim, depois aconteceu isso, vivi essa experiência, foi um ponto de virada, depois eu me tornei assim, e eu te convido a você viver o mesmo. Um testemunho simples e direto, isso é muito importante. Os valdenses nos deixaram o seu testemunho. E olha só, versículo lindo esse de Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Ou seja, os justos, onde eles passam, deixam luz, vão levando luz para as outras pessoas. Como é bom ser luz e não estar envolto em trevas. Então eu te convido, não somente a receber luz, mas também a transmitir luz para as pessoas que estão ao teu redor. Que Deus te abençoe. A gente se vê amanhã para a lição da quarta-feira. Tchau, tchau.